Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão Legislativa. Hoje eu converso com a doutora Ana Lívia Ribeiro, que é conselheira seccional da OAB São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, doutora, esse ano, né, essa gestão da OAB São Paulo tem um diferencial. A gente pode falar que tem mais mulheres, mais representatividade feminina e também de mulheres negras? Sim, de fato, essa atual gestão da OAB São Paulo, nós tivemos aí um aumento da participação das mulheres nos cargos da gestão, principalmente no contexto das comissões temáticas, né? Então, nós temos um percentual realmente diferenciado da participação das mulheres, e na perspectiva das mulheres negras, também nós tivemos um aumento na participação tanto dessas comissões temáticas, né, nas presidências, vice-presidências, e também no contexto do conselho estadual, né, no conselho seccional, nós tivemos um aumento do número de mulheres negras, né, de pessoas negras em geral, contudo ainda nós temos muito a melhorar, né? Porque nesse contexto nós temos 7 conselheiros no total, num universo de 160. Digo 7 conselheiros negros, né? Declarados que se autodeclaram negros. Então temos aí um longo caminho a percorrer, né? E só um último detalhamento, que nesse contexto dos 7, né, nós temos 5 mulheres, então as mulheres negras estão em maioria também. Doutora, eu queria até que a senhora explicasse um pouco sobre a sua função, né, como conselheira, e também falar um pouquinho das comissões em que temos, então, mulheres negras à frente. Claro, no caso, o conselho seccional, né, da OAB São Paulo, como todas as outras seccionais, é um órgão que ele tem aí diversas funções, né, então há reuniões aí mensais, né, sessões, nas quais nós em conjunto com a diretoria, tomamos decisões em favor da classe, né, da advocacia paulista. Então, atuamos também na perspectiva de julgamentos dos processos disciplinares, né, ou seja, daqueles colegas e daquelas colegas que cometeram alguma infração ética ou disciplinar no exercício da profissão. Então, também atuamos nessa perspectiva de julgamento, dos julgamentos, né? E também nessa perspectiva do conselho, nós atuamos, né, porque a OAB, ela tem uma função específica, né, que nos foi dada pela Constituição Federal de 88, né, atuando, né, como tendo uma representatividade muito importante e efetiva perante a sociedade civil, representando a sociedade civil. Nós também atuamos em assuntos relacionados, né, à promoção de audiências públicas, a judicialização de alguns assuntos que sejam importantes, né, na perspectiva da garantia do Estado democrático de direito, dos direitos humanos. Então, também, no Conselho, nós temos aí, durante as sessões, nós também discutimos esses assuntos, né, de como a seccional, e aí no caso aqui de São Paulo, pode auxiliar nessas questões, né, que a Constituição Federal nos possibilita também atuarmos. E com relação às comissões temáticas, elas são um braço, né, da instituição que auxilia no aprimoramento de estudos, na realização de eventos a partir desses estudos em diversas áreas do direito, né? Além da realização de eventos, da promoção de estudos, né, também as comissões podem ter uma atuação em conjunto com o Conselho, propondo
propondo iniciativas, né, seja nessa perspectiva de judicialização, ou então uma atuação perante o poder legislativo, executivo e judiciário, né? E por fim, ainda voltando na função da OAB, o Conselho Seccional também leva as demandas, né, da advocacia. Então, trazendo a perspectiva de melhores atendimentos nos tribunais, do exercício melhor da sua profissão. Então, todas essas decisões, todas essas demandas são levadas para o Conselho Seccional e discutidas ao longo, né, das sessões, né? Normalmente, os mandatos, eles têm a duração de 3 anos, né? Então, é um triênio, e esses cargos, na perspectiva do Conselho Seccional, eles são cargos que são eletivos, né? Ou seja, temos aí um processo eleitoral que a classe, né, a advocacia paulista escolhe os seus candidatos, né, a chapa, e na perspectiva das comissões, nós temos aí nomeações que são realizadas. Doutora, a OAB é uma instituição renomada em todo o país. Há alguns anos, né, até havia uma dificuldade ali de encontrar mulheres, né, cargos ali, sejam, né, com as conselheiras ou presidentes de comissão, né, com exceção a presidente da comissão da mulher, advogada, né, a gente ainda via uma dificuldade ali da mulher estar em cargos. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre essa questão de cotas, tanto para gênero quanto para etnia, nessas instituições, né, que agora tem mudado, mas antes predominantemente masculinas, né? É muito bem colocado. De fato, o direito em si, né, o curso de direito, as carreiras jurídicas, elas são majoritariamente masculinas, né? Então, sem prejuízo de nós já termos aí nos bancos das universidades mais mulheres se formando em direito, nós não temos ainda essa realidade nas carreiras jurídicas, ou seja, nos postos, né, de tomadas de decisão, os postos de poder. Então, seja na advocacia, né, nos grandes escritórios, por exemplo, essas advogadas, né, estando aí em sua maioria como sócias, seja na magistratura, né, não temos um número maior de juízas e desembargadoras em relação aos homens, Ministério Público, delegados, enfim, todas as carreiras que têm uma ligação, né, carreiras jurídicas, nós identificamos esse cenário. Então, de fato, a OAB não era diferente, né? Então, considerando a origem, né, da carreira, ela tem uma origem masculina, e que isso foi se modificando ao longo do tempo, né? Então, podemos dizer que houve aí uma feminização da advocacia. Não identificamos isso na instituição, né? Então, como foi muito bem colocado, não identificávamos nas comissões, né, a presidência de outras comissões que não fossem comissões temáticas, como a comissão da mulher advogada, né, e a comissão da mulher advogada veio exatamente para tratar dessas demandas, né, das mulheres advogadas, e de fato se é algo que as mulheres advogadas vêm lutando, vêm se colocando, né, no pouco espaço que tem, né, para trazer essa realidade que nós identificamos. A mesma coisa podemos dizer em relação à perspectiva racial, né, que também a advocacia negra não se via, né, não se vê representada como deve nesse contexto institucional. Então, considerando que são grupos que têm aí uma
acabam tendo essa dificuldade de acesso, né, por questões históricas e estruturais, né, que também alcançam a uma instituição como a OAB, de fato se faz necessária a utilização, né, de ações afirmativas, né, e um dos instrumentos das ações afirmativas é a utilização das cotas. É um instrumento que, ainda que as pessoas tratem muito desse instrumento, entendo que ainda não há uma compreensão da sua amplitude, da sua finalidade, né, e a compreensão também de que se trata de um instrumento que é utilizado em regra, né, de uma forma transitória, para que se possa igualar, né, para que se possa, na realidade, melhorar ali a presença, nesse caso, de advogadas, né, e de advogadas negras e advogados negros nesses ambientes. Então, é necessário que se tenha aí a inserção a partir essa ação afirmativa, né, dessas cotas. E a novidade que nós temos nesse pleito eleitoral se refere ao que foi definido pelo Conselho Federal da OAB, que determina a paridade, né, de gênero, ou seja, as chapas, né, que irão concorrer precisarão observar o número de mulheres, né, tem que ser 50%, né, para compor essa chapa, e o número de 30% em relação à presença de pessoas negras nessas chapas, né, e essa resolução foi aprovada, né, no final do ano passado, início desse, e então é aí um exemplo de aplicação efetiva na instituição dessas cotas, né, tanto racial quanto de gênero, né. Vamos observar para identificar como será, né, a aplicação do que foi decidido e determinado pelo Conselho Federal. O que a senhora acha que vai ter como impacto, né? Tanto dessas medidas adotadas, então, né, para então, as próximas eleições da instituição e o impacto também para a sociedade, né? Nós sabemos que quanto mais mulheres e negros também envolvidos ali na tomada de decisões e até para discussão, né? Os assuntos que muitas vezes não são tocados, né, não são encarados como importantes, eles entram na pauta. Com certeza, o impacto que eu espero é que seja muito positivo, né? Nós temos aí a experiência, né, em outras áreas, então, quando falamos de cotas, né, raciais em universidades, por exemplo, ou mesmo o aumento da diversidade e inclusão, né, em ambientes corporativos, temos aí indicativos de números que demonstram, né, que há uma melhora da produtividade, né, um aumento na diversidade dos entendimentos e que isso é muito construtivo nos ambientes. Então, eu tenho a esperança que será um impacto muito positivo para a instituição e para a sociedade como um todo, né? Porque, como foi colocado, muito bem colocado, é importante essa representatividade, né? Nessas instituições, né? E isso, sem prejuízo dos não advogados, também é muito importante para outras mulheres, né, e para outras pessoas negras identificar que existe aí a presença nesses espaços de poder e tomada de decisão. A única ressalva que eu faço é que, considerando que o ambiente da OAB, a instituição, né, ela tem 90 anos, né, de história, é uma instituição, como eu disse, que tem historicamente, né, enfim, seus cargos ocupados por homens. Então, entendo que o impacto é positivo, contudo, é um cenário muito desafiador para essas advogadas, né, e advogadas negras e advogados negros que irão compor esse ambiente que
não, digamos assim, nem sempre está preparado para receber, né, para lidar com o diverso, com o diferente. Então, também é necessário ter esse olhar, né, essa ideia, né, essa perspectiva do ambiente também, né, estar preparado para receber essas outras realidades que compõem, né, a nossa sociedade. Então, quando nós falamos de ações afirmativas, temos que também pensar nesse cenário de inclusão, né, nesse cenário da instituição tomando a consciência e ditando né, a cultura a ser adotada no ambiente. Doutora, a senhora falou sobre medidas adotadas dentro da instituição, né? Uma instituição renomada como a OAB. A senhora acha que uma medida semelhante poderia ser tomada, inclusive aqui dentro do Parlamento Paulista, como medida de lei, né? Um projeto de lei, depois ali uma imposição como lei para diminuir essas desigualdades, tanto de gênero quanto de etnia? Eu entendo que sim, que a utilização do poder legislativo é muito importante nessa temática, né? Inclusive, no contexto da OAB São Paulo, nós temos, né, um observatório de candidaturas femininas, enfim, funcionou, né, e teve funcionamento desde as últimas eleições, né, que nós tivemos aqui na cidade de São Paulo e em todos os outros municípios do estado. Uma das propostas envolve exatamente nós tornarmos mais efetiva, né, o que nós já temos na perspectiva em relação às mulheres, né, nos partidos políticos, nas eleições, né? Nós tivemos também aí a aprovação muito importante do financiamento, né, de campanhas para as pessoas negras também. Então, eu vejo que a atuação do legislativo, né, a produção de leis que tragam, né, essa possibilidade de aplicação, né, dessas ações afirmativas são essenciais. Então, entendo que o legislativo tem um papel essencial nisso, né? E sempre, obviamente, munido aí dos dados, né? Então, é sempre importante que nós façamos a coleta dos dados, das informações, para compreender a realidade e poder, a partir disso, né, ou promover políticas públicas e a promoção de políticas públicas, ou políticas públicas entendendo no cenário público, mas também no cenário privado, né, como deve se dar essa aplicação a partir da análise dos dados, né? E nesse sentido, destaco que está em andamento um censo, né, no contexto da OAB São Paulo, para que nós tenhamos acesso a esses dados, né, para entendermos a perspectiva principalmente da advocacia negra, né? Em relação às mulheres, nós já temos alguns números, né? E estamos num contexto nacional e posso indicar que estamos bem perto ou então já ultrapassamos o número de advogados registrados. As mulheres já estão, se não estão muito próximas de ser a maioria que integram a instituição aqui no país. E o que a senhora acredita que seja o maior desafio, né, para que essas desigualdades, tanto de gênero quanto de etnia, aconteçam? Que ainda precisa mudar e ali com muita resistência, né, vai se conseguir. De fato, eu percebo que, tanto em relação à perspectiva de gênero e de raça, nós temos aí algumas barreiras que decorrem
do desconhecimento de alguns assuntos, né? Então, eu entendo que os desafios que nós temos passam também pela informação, né? De compreender essas desigualdades que existem, de onde elas vêm, quais são os impactos que elas têm na vida, né, no caso das mulheres e das pessoas negras, compreendendo todo esse cenário, né, que tem uma razão histórica. Entendo que o outro desafio, né, seja, né, depois desse conhecimento e dessa conscientização, seja realmente que os espaços tenham de fato essa cultura integrativa, né, essa cultura plural, porque o que nós identificamos, e posso dizer nesse contexto que eu tenho vivido na OAB São Paulo, é que realmente os ambientes eles acabam tendo alguma resistência, né, demonstrando alguma resistência a essas mudanças, né, a presença dessas mulheres nesses cargos de liderança, né, no exercício das suas funções, e também digo em relação às pessoas negras. Então, se torna mais desafiador para essas pessoas. Entendo que o desafio seria tornar esse ambiente mais acolhedor e mais propício à presença dessas pessoas, né? E finalizando essa minha colocação, essa semana tivemos aí a divulgação de dados, né, de uma pesquisa que foi realizada pela Folha de São Paulo, indicando que a advocacia, né, a maioria, né, da advocacia, ela manifesta uma resistência à utilização de cotas de gênero e cotas raciais nos escritórios. Então, se identifica mesmo que é uma pauta que né, existe essa resistência, e eu entendo que ela passa por essa questão do conhecimento, da consciência, né? E também porque, como nós estamos falando dessas desigualdades que são estruturais, quando nós mexemos em estruturas, né, nós vamos deslocar, digamos assim, alguns privilégios. Então, realmente são assuntos que geram uma resistência, né, a mudanças, mas são transformações que são essenciais para que a gente possa, de fato, alcançar, né, um dos objetivos da nossa, que está presente na nossa Constituição Federal, que é uma sociedade mais plural, né, e buscando reduzir aí as desigualdades existentes no país. Para nós concluirmos, né, eu queria que a senhora contasse um pouquinho também das ações em que a OAB trabalha em prol, né, da questão racial, para trazer essa discussão, principalmente a racial. Acho que da questão de gênero, né, as mulheres há muito tempo já têm né, fortalecido e se empoderado também, as advogadas, né, têm se empoderado e mostrado o quanto elas são capazes e têm ganho o seu espaço. Mas a luta, né, da questão da raça ainda é um grande desafio. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessas ações. Claro. Aproveito para indicar que a Comissão da Mulher Advogada, ela surge, né, não com esse nome, mas ela surge depois da Constituição de 88. Então, é importante ressaltar o quanto a Constituição de 88, né, que nos igualou, aí trouxe direitos iguais para nós mulheres, o quanto ela também impactou, né, na instituição OAB, e também indicar, né, que as mulheres tiveram uma atuação muito importante na Constituinte, determinando várias das disposições que nós temos, né, em relação às trabalhadoras, às mulheres. Então, realmente é uma luta que não começou hoje,
e deve seguir se fortalecendo, né? E a OAB, a Comissão da Mulher Advogada, ela atua muito nesse contexto, né? Não só, mas tem atuado, né, de auxílio, né, na perspectiva da violência doméstica, né? Tem uma atuação muito importante. E, inclusive, nessa gestão, nós temos a primeira presidente negra à frente da Comissão da Mulher Advogada aqui em São Paulo, doutora Cláudia Luna. Muito representativo isso. Com relação à temática racial, né, a pauta racial, a OAB, ela tem promovido debates, né, e também parcerias, principalmente nessa perspectiva do debate envolvendo a segurança pública, né, a atuação da polícia. Então, temos aí parcerias com a ouvidoria da polícia, né, tentando promover um diálogo, né, a partir dos casos que nós identificamos de abuso e violência policial, né? Então, é importante esse diálogo que a OAB tem promovido e tem se aproximado das instituições para tratar esse assunto. No cenário da Comissão de Igualdade Racial, né, temos também aí a realização de estudos e eventos, aprofundando, né, o que eu coloquei aqui que é necessário, que envolve o conhecimento, ou seja, o letramento racial, né? Temos trazido também outras comissões, né, que aí é uma das comissões que eu presido, da advocacia assalariada, trazendo também a realidade da advocacia, né? Nós temos um número considerável aí de advogados e advogadas que acabam tendo uma atuação precarizada. Então, também sabemos que, em sua maioria, são membros da advocacia negra, então também um trabalho nesse sentido, né? E também nós tivemos, dentro do próprio conselho, né, nós discutimos então o pacote anticrime que foi proposto e trouxemos, né, a perspectiva racial também para essa discussão, encaminhamos enunciados, né, para o Congresso Nacional, uma contribuição da OAB São Paulo, também indicando ali a constitucionalidade, o entendimento da instituição com relação aos artigos que foram propostos. Então, a OAB tem esse trabalho, né, principalmente na perspectiva de produção do conhecimento com a classe, né, e também a partir da presença, né, que nós tivemos nessa gestão, uma maior presença, mas como já ressaltei, ainda pequena, mas que com as cotas raciais nós teremos uma mudança, mas a presença também de conselheiros e conselheiras negros e negras e presidentes de comissão negros e negras, isso estimulou uma maior participação da advocacia negra no espaço institucional, então frequentando eventos, acompanhando as atividades, né? Então, entendo que é muito importante essa aproximação com a advocacia e também com a sociedade civil. Tivemos também vários eventos realizados em parceria com outras instituições e abrindo a Casa da Advocacia para a sociedade civil, né? Afinal, a advocacia, ela representa os interesses do cidadão. Então, precisamos também nos aproximar e ser um canal para a cidadania. Bom, eu quero agradecer, então, a participação da doutora Ana Lívia Ribeiro, que é conselheira seccional da OAB São Paulo. Muito obrigada, então, por trazer esses esclarecimentos, alerta também para a sociedade. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço a oportunidade e o convite, fico muito honrada. Eu que agradeço. Bom, o programa Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.